Hoje são 11 de fevereiro de 2022, nós estamos em Marabá, no Pará, e entrevistaremos a partir de agora o senhor Ayrton dos Reis Pereira. A gente informa que a entrevista está sendo gravada em audiovisual e que será disponibilizada para os fins acadêmicos e sociais. E agradece a sua participação e informa, pede, na verdade, que o senhor comece a entrevista falando seu nome completo e discorrendo acerca da chegada da sua família na região de Marabá, na região da Amazônia Paraense, enfim, como foi esse contexto, quais são as suas memórias e lembranças desse início. Então, eu sou Ayrton dos Reis Pereira, né? Eu sou filho de uma família que chegou no estado do Pará, vindo de Minas Gerais, mas eu sou goiano, né? A minha família, a minha mãe é da região de Mercedes, né? Como se chama, da região do Rio Pombas, ali em Minas Gerais, e meu pai é da região do Vale do Rio Doce. Meu pai, inclusive, é descendente dos índios puris. Eu não lembro bem se era bisavó ou é avó do meu pai que era puri, né? Porque ali naquela região do Vale do Rio Doce tem, ainda até hoje, né? Tem famílias ali que são puris, né? Então meu pai era descendente dos índios puris. Então minha família em Minas Gerais trabalhava na lavoura de café. Não eram grandes proprietários, né? Mas era quem tinha terra ali naquela região. E ali em Minas Gerais, na região da mata, né? Chamada da Mata Mineira. Então minha família trabalhava na lavoura de café, trabalhava para os outros, né? E o que se plantava no café era, você tinha que dividir, né? Ali na meia, aquela coisa. E depois a minha família resolveu vir para Goiás, porque havia uma notícia que tinha terra devolutas em Goiás. E tinha vindo um pessoal na frente, e aí andou mandando umas cartas. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Então, e quando a minha família chegou, a história era outra, né? Tanto é que a minha família foi trabalhar para fazendeiro. Na época, abri fazenda, plantar capim, plantava roça. Aí o que se tirava na roça era dividido, né? Ou era na meia ou era na terça, né? A terça que normalmente você divide em três, né? Uma para o patrão e duas, né, por quem estava trabalhando ali, né? E deixava então aquela roça formada de capim, né? Era assim que foi feito. E foi aí então que eu nasci, né? Eu sou o 13º da família, uma família de 15, né? Então, os 4 menores, né, da família, né? Ali, os 4 nasceram ali em Goiás. Então, eu ainda muito pequeno, a família mudou para o norte de Goiás, que hoje é Tocantins, que é aquela região de Colinas, né? Foi quando, então, nós fomos morar numa pequena vila. Eu sei que era perto de Colinas, né? E aí meus irmãos mais velhos e meu pai, né, trabalhava um pouco com carpintaria, né? Enquanto ele trabalhava num lugar, no outro, né, ganhando um pouco a vida. Mas os meus irmãos mais velhos, eles tentaram, e meu pai também ajudou, claro, arrumar uma terra na região de Arapoema. E foi lá então que tinha umas terras devolutas e naquela época o Siqueiro Campos, né, andou prometendo que ele ia ajudar, aquela coisa toda, né? E uma malária terrível, né? Meus irmãos pegaram malária e tudo. Tinha um senhor lá que também que ficou conhecido, né? Também pegou malária, não tinha a família dele, mas minha família que acabou cuidando dele. Bom, de forma que foi todo mundo expulso, né? Lá, o pistoleiro na época. E foi quando então que a família resolveu, vamos parar, né? Aí a notícia da Transamazônica corria longe, isso que em 1972. Então foi quando nós atravessamos o rio Araguaia num caminhão. Claro, aí tinha uma outra família, que era a família de cearense, né, veio com a gente, e essa família tinha contatos em Conceição do Araguaia. Então nós viemos para Conceição do Araguaia, né,
porque se falava que era um lugar que se poderia ter terra, né? Você tinha possibilidade de não só arrumar terra, mas possibilidade de trabalho, né? Você de melhorar a qualidade de vida, né? E foi assim então que nós atravessamos, né, o Rio Araguaia numa balsa. E literalmente a nossa mudança foi colocada no meio da rua, porque a gente não tinha para onde ir. Eu lembro disso, eu era muito criança, talvez eu tinha o quê? 6 anos de idade, né? Então, mas eu lembro, né? Literalmente a nossa mudança foi colocada no meio da rua, na frente de uma casa, de um pessoal que eram pequenos comerciantes, né? Que era conhecido dessa família que estava conosco, né? E aí eles arrumaram pra gente um barraco. Eu lembro que era um tapado de palha, não tinha... Tinha uma parte que tinha de adobo, né? Que chamava de adobo, né? Feito de barro, né? Na realidade era de taipa mesmo, né? Não era nem adobo, era de taipa, assim. E aí ali nós então ficamos ali umas 2, 3 semanas. E depois nós viemos para uma vila chamada Lacilândia, que eu acho que muita gente conhece. A Lacilândia. E meu pai e os meus irmãos foram então trabalhar para fazendeiro, porque inclusive essa família, eles estavam abrindo fazendas na época, né? Tinham áreas ainda de terra devoluta, eles estavam abrindo fazenda. E nós ficamos em Alacilândia, o meu pai e mais os meus irmãos, eles vão a pé levando, né, toda chamado rancho, né, nas costas, né? Panela, comida, né? Arroz, feijão, essas coisas, né? Ferramenta, né, de trabalho, né? E ali naquela época, não sei se vocês conhecem, mas ali é uma região de cerrado ali, né? Que é essa transição que a gente chama do cerrado e a transamazônica, mas é muito cerrado ali. Então foi, vamos dizer assim, essa fama, né, da transamazônica, né? Esse discurso, né, do governo, né, de possibilitar terras, né, na região, foi que nós viemos, né? Aí você vai dizer assim, mas é muito longe, né? Se você olhar a Transamazônica que passa aqui em Marabá, em Conceição do Araguaia, realmente não é tão perto. Mas a questão não é essa, é como a notícia chega, né, para essas famílias, né? E também foi num período, que era o período da guerrilha do Araguaia, né? Tanto é que na balsa que nós fomos atravessar, tinha os policiais que iam lá, né, conferir um por um, né? Olhar se não tinha arma, ver quem é quem, olhar os documentos. Porque isso na época era muito importante. Você olhar o documento da pessoa, para saber quem é quem. Isso na época, eu lembro muito bem disso, isso era importante na época ali. Por quê? Eu acredito que seja em razão da guerrilha do Araguaia, né? Quer dizer, você precisa saber quem é quem, né? Então você vai conferir ali, né? Sobretudo quem está chegando, né? Com aquela tralha, aquela coisa toda. Então foi assim que nós... Aí o que acontece? Nesse trajeto que meu pai, mais os meus irmãos, né, mais velhos, né? E não eram todos, porque alguns já tinham ficado para trás. Uns ficaram em Goiás, outros tinham ficado em Minas, porque eles eram casados, né? Outro até mesmo solteiro, né? Ali em Goiás eles tinham ficado, né? Então, mas alguns dos irmãos do meu pai, nesse trajeto para ir para essa fazenda, isso era no meio de maio, entre maio e junho, por aí, tinha um senhor que ele estava festejando, era o final da festa do Divino. E aí, bom, sempre na festa do Divino tem comida, né? E para quem estava andando ali, né, na estrada, indo, né, a pé e tudo, já algum tempo, precisava. Então eles ficaram ali, né, no final daquela tarde, naquela noite, com esse pessoal ali na festa. Foi quando então meu pai, né, falando do desejo de ter uma terra e tal. E aí, como nesse período, é o período do verão, então foram dormir, armaram as redes debaixo dos pés de piqui, por ali. Quando o meu pai e meus irmãos levantaram, que era bem cedinho, o pessoal que ele estava indo com ele já tinha ido embora. Eles foram largar meu pai para trás. Porque eu acho que era em razão de que, bom, esse daí
né, são mineiros, né, que tem aquela fama, né, de também, né, que mineiro chega aqui, a gente não sabe quem é, né, mas também esse desejo do papai ter uma terra, os caras disseram, não, a gente não quer esse... Deve ter sido isso, eu não sei bem. Para ser bem sincero, eu não tive a oportunidade de conversar isso com meu pai. Meu pai acabou morrendo e eu não conversei isso com ele. Eu tenho conversado com meus irmãos que participaram desse processo. Né? E então, esse senhor diz assim para o meu pai, tem uma área aqui que é de terra, né, que não tem ninguém, tá vazia, é só uma área de terra devoluta. Nós nunca queremos colocar ninguém lá porque a gente tem medo de colocar pessoas lá, inclusive querer tomar o que a gente tem aqui. Mas, né, para vocês, aí, fui lá arrumou, que era um lugarzinho que eles identificavam lá como bebedouro das emas. Então, foi assim que nós então conseguimos uma terra, que era uma terra devoluta, nós fomos poceiro, com outros poceiros que estavam lá. Então, nós nos juntamos aos poceiros que já existiam naquela região ali, que fica entre o rio Arraias e o rio Pau d'Arco. Era mais próximo do rio Arraias do que de Pau d'Arco, né? E depois, já algum tempo depois, essa região toda vai ser identificada como Campos Altos, porque você vai ter uma vila que acabou crescendo um pouco mais, né? Que é mais próximo de Pau d'Arco, que era chamado Campos Altos, essa pequena vila, e aonde você tinha um boteco, você ia comprar coisa, né? Aí você tinha um time de futebol, você tinha a igreja, que a gente ia lá, né? Tinha a capela, né? O padre ia lá e tudo, né? Então foi assim então foi onde que eu cresci. E ali também foram criando outras comunidades. O que acontece? Que eu acho que isso é importante, né? Você me falou que era a questão da igreja. O que acontece? Muitas famílias, veja bem, depois quando eu vou já na universidade, começar a desenvolver a minha pesquisa, essa minha vivência pessoal ela é também importante. Por quê? O que é que eu vou constatar na documentação que eu vou ter acesso, ela acaba se cruzando com a minha experiência de vida. É que muitas famílias que migram, que vêm de Minas, por exemplo, aquela região lá mesmo lá, são pessoas que vêm de Goiás, que vêm de Minas. É claro que muita gente do Maranhão, muita gente do norte, né, do Ceará, do Piauí, não sei o quê, mas muita gente, né, vem, sobretudo, de Minas e de Goiás. Essas pessoas, elas trazem na sua mala um santo. A Nossa Senhora Aparecida, a Santa Luzia, o São Francisco, eu não sei quem. E aí, essas famílias, elas começam a se reunir em torno de algum santo. Entendeu? Então é assim que as comunidades elas passavam a ser criadas. Não era o padre que ia lá porque o padre passou a celebrar uma missa, que foi lá uma freira, que foi um bispo, que falou, olha, vamos criar uma comunidade. Não era nada disso. Era em razão da necessidade das pessoas que viam. Quer dizer, as pessoas se sentiam necessidade de se aglutinar, né, de buscar solidariedade entre si, e o santo era importante, porque no final do ano vai rezar o terço, é no período da Páscoa aqui também, que eles se encontram, né? E aí é que se cria a comunidade. Aí, por exemplo, lá surgiu uma comunidade lá que era São Vicente, né? Que a gente passou a participar. Mas depois lá mesmo da onde a gente passou, também passou a ter uma comunidade lá também, né? Aí você tem um campo de futebol, que as pessoas vêm e jogam, né? Aí, é claro, bem anterior, né, esse processo, você tem um outro que é extremamente importante, que é o mutirão. Né, que as pessoas se reúnem, né, para trabalhar, para, né, trocar serviços, não só trocar serviço, mas o mutirão é essa ajuda mútua, né, que era interessante o mutirão, sobretudo para o solteiro, porque sempre tinha uma festa. Né? Então, ou seja, essa possibilidade de ter uma festa, você ir para ter uma namorada, não sei o que, ela é importante, né? Então, tudo isso. Quer dizer, então, como a temática que ela perpassa, né, vamos dizer assim, ela é principal, que é a transamazônica, ou seja, quer dizer, a nossa chegada no estado do Pará, né, mas no sul do estado, do município de Conceição do Araguaia, ela vem nessa fama da transamazônica, né, dessa possibilidade, né, desse discurso do governo na época, né, dessa facilidade de formar uma terra, de ter uma melhoria, né? Foi assim que nós chegamos, né? No estado do Pará.
quais as maiores dificuldades assim que o senhor lembra ou que o senhor depois discute, debate com a sua família, enfim, que eles tiveram, você também, nesse contexto de chegada? Era o trabalho, era a distância, era a questão da saúde, era a falta de escola, existia escola nas comunidades que vocês moraram? Como é que era esse entorno da Era vida tudo de isso vocês? aí. Tudo, tudo isso aí tinha, né? Primeiro assim, por exemplo, lá para onde que a gente morou, outro dia eu tava lá, eu tenho um irmão que ainda mora lá próximo, né? E, e aí agora não, você chega e vai de carro, né? A gente tem carro e tudo. E nós fomos para lá porque a minha mãe, ela completou 95 anos, né? E aí a gente reuniu na casa do meu irmão lá, que arrumou lá uma carne, né? Que a gente foi amassar essa carne, ficamos lá uns 3 dias juntos, né? E aí a gente tava lembrando, inclusive aí, quando você juntou os irmãos, essas conversas vêm, né? Lá onde a gente morava, para até chegar na estrada, que é hoje ali, que é aquela estrada que liga Conceição do Araguaia e Redenção, da onde a gente morava, na estrada era 30 quilômetros, a gente fazia a pé. Porque não era estrada para carro. A gente andava a pé. Depois nós conseguimos cavalo. A gente fazia também no cavalo. Você vinha aí, você sempre tinha amizade, né, com quem ficava ali perto da estrada para deixar o cavalo, né? Então era 30 quilômetros a pé que a gente fazia para ir para quando você tinha que ir na cidade. Então, você vai dizer, se tinha dificuldade, essa era uma delas, entendeu? Era uma delas. A outra, não tinha escola. A primeira escola que foi criada lá lá na região, lá nessa comunidade lá, né, da onde a gente morava, eu ajudei a construir, porque foi um mutirão. Então, eu era molecote e nós fomos para ajudar a construir essa escola. Por quê? Porque quando eu entrei na escola, eu tinha 12 anos de idade, né, quando eu fui para a escola. Porque não tinha escola lá, né? Não tinha escola. Então, os mais quatro, os menores, né? Os outros três, o meu irmão mais velho, eu e minha irmã, que é mais nova do que eu, né? Nós aprendemos a ler e escrever em casa, porque a minha mãe, que sabe ler, mas não sabe escrever, porque minha mãe nunca foi para a escola, né? Minha mãe era daquele tempo que mulher não precisava ir para a escola, porque mulher ia para cuidar de casa, né? Não é assim? Então minha mãe é desse tempo. Então minha mãe nunca foi à escola. O meu pai também, né? Eu acho que ele experimentou ir para a escola algumas vezes, mas também nunca sabia ler e tal, escrevia um pouco melhor do que a minha mãe. Minha mãe escrevia nada. Mas a minha mãe ensinava a gente a ler, porque ela sabia ler. E dois irmãos nossos, né, que era mais velho, que tinha feito até a segunda série primária, sem completar a segunda série, eles sabiam fazer conta, sabia ler, sabia ler. Então eles que ensinavam a gente. E a gente fazia isso à noite, né? Na lamparina querosene, né? Então, quando nós fomos para a escola, o meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova, eles começaram na terceira série, porque a professora fez um teste e eles começaram. Eu não alcancei a nota, né? Eu não alcancei a nota que meus irmãos alcançaram. Então eu estava falando que lá na escola, né? Quando foi implantada a escola na minha comunidade, para os alunos que já sabiam ler, né, escrever mais ou menos, fazer conta, né? A professora fez um teste para saber qual era a série que ele ia começar, né? O meu irmão mais velho e minha irmã mais nova, eles começaram na terceira série. Agora eu não passei, viu? Ela só disse, não, você vai vai ser na segunda série. Então aquilo para mim foi terrível, né? Porque como é que pode, né? Meus irmãos, inclusive minha irmã que é mais nova, né? Na terceira série e eu na segunda, né? Aí eu fui depois pedir para ela para quando fosse fazer as provas, eu fizesse a prova junto com a terceira série e aí eu consegui, sabe? E aí foi ótimo, né? Então eu já comecei, vamos dizer assim, na terceira série. Então meu irmão mais velho, minha irmã e eu, nós começamos na terceira série, né? Com 12 anos. Aí eu só fui fazer a quinta série com meus 18 anos, quando quando aí eu já mudei para a cidade, né? Então,
Então, o que eu estou dizendo, né? Ele falou da questão da dificuldade. Então, a dificuldade era a escola. Então, não tinha como, né? Tanto é que eu fiz a terceira e a quarta série, e aí não tinha mais escola, né? Aí, já com o meu ar de adulto, nos meus 18 anos, eu falei pro meu pai, falei, ó, tô saindo, né? Porque aí um dos meus irmãos que tinha ficado para trás, ele já morava em Rio Maria e ele tinha uma pequena loja, porque ele montou uma lojinha para consertar relógio. E aí tinha um amigo dele, né, que inclusive tinha uma lojinha perto dele, porque eu fui pro casamento do meu irmão e esse rapaz me chamou. Falou, se você não quer vir trabalhar com a gente, né? Aí você mora conosco aqui, trabalha, vai aprender a consertar relógio. O meu irmão já consertava relógio. O meu irmão mais velho também já trabalhava com o meu irmão, né, já tinha ido embora também para a cidade. Aí foi quando eu mudei para Rio Maria e fui morar com essa família, que era uma família também pobre, né? Eu lembro que tinha uma casa, era uma casa de tábua. Eu dormia num pequeno sofá que tinha na sala, né? Era essa a cama que a gente tinha. Era interessante porque você levantava de manhã, você estava assim, todo torto, né? Porque aquele sofá ali, né? Então foi assim que eu consegui fazer a quinta série. Quinta, sexta série e até a sétima série, né? Aí aquela questão, quer dizer, como eu tinha, né? A nossa família tinha um envolvimento com a igreja, né? Aí as comunidades ali em Conceição, e ali em Conceição do Araguaia eram os dominicanos, né? Que eram os padres ali em Conceição do Araguaia. E era muito interessante em Conceição, porque tinha uma rádio que era da igreja, e a gente ouvia muito a rádio, que era a Rádio Educadora, chamada Educadora do Araguaia. O fechamento da rádio na época, porque era uma igreja que era muito firme assim na defesa dos trabalhadores, né? Ali, né? O bispo e os padres. E teve uma repercussão muito grande na época, que eu acredito que isso que ajudou, né, a levar o fechamento da rádio, porque aí o Curió foi uma das figuras, vamos dizer assim, importante nesse processo, foi em razão da morte do Gringo. Por quê? Porque a morte do Gringo ela foi muito noticiada na época, né? Então, a rádio falava muito, né? Então tinha um padre lá chamado Frei Henrique Marques. Ele tinha um programa chamado, eu lembro até hoje, chamado Conversa com os Ouvintes, né? Então, hoje eu sei que a música de fundo é Beethoven, né? Acho que era Beethoven, eu acho. E na época eu não sabia, né? Mas então tinha uma música assim de fundo e tal. E esse programa, ele, né, tocava muito no assunto, né, do assassinato do Gringo, né? Mas o Gringo, aí eu só voltando um pouco aqui à memória, eu conheci o Gringo, né? Porque eu era criança e o Gringo ele estava na oposição sindical e o Gringo rodava muito aquelas comunidades ali. Inclusive ele andava muito no carro do MEB, né? Quer dizer, a CPT na época dava um apoio na oposição sindical, mas a CPT não tinha recurso. Quem tinha recurso era o MEB, né? Então tinha um jipinho, aquele do capota de lona, né? O bicho vai batendo assim, né? Vai limpar o vidro, é com a mão assim, né? Então, eu lembro do Gringo indo lá na comunidade fazer reunião com os poceiros. Eu era criança, assim como meus irmãos, mas aí quando você uma liderança dessa, né, ou quando a igreja faz, ou qualquer reunião dessa, se vai todo mundo, né? Vai os pais e os irmãos mais velhos, mas vão deixar as crianças onde? Leva as crianças. Isso é importante, porque eu lembro, né? Então, a gente ficava bem comportadinho ali naquelas reuniões com o Gringo, né? E uma das vezes o Gringo passou lá em casa, ele ia para uma reunião em outro lugar, e eu lembro que a mãe até matou uma galinha e fez um almoço pro Gringo ali, né? O Gringo almoçou com a gente ali em casa, né? Então foi a morte do Gringo, foi uma repercussão muito grande para todo mundo. Por exemplo, nós sofremos muito com a morte do Gringo, né? Porque o Gringo era uma esperança importante, né? Porque o Gringo ele vinha né, dessa relação com a igreja, né? Das comunidades, que assim como nós também tinha,
E era um trabalhador rural, né? E o Bertoldo, que era o presidente do sindicato, a gente estava muito puto com ele. Por quê? Porque um irmão meu, um dos meus irmãos mais velhos, tentou, fez parte de uma ocupação que é hoje a chamada região da Indiaporã. E a essa ocupação, a grande parte dos ocupantes, né, dos poceiros que ocuparam essa área lá, o trajeto era pelo rio, que era o rio Arraia, né? E os pistoleiros foram lá e queimaram a casa do meu irmão. Meu irmão não tinha ido para viajar, ele estava trabalhando numa fazenda para ganhar dinheiro, né? Né? E aí estava a minha cunhada com os filhos dele, os pistoleiros chegaram e disseram assim, a gente veio aqui, a gente não vai fazer nada com você, mas a gente vai queimar a casa. Aí ajudou a tirar algumas coisas de dentro da casa, né? Arroz, feijão que tinha, né? Algumas mobílias, e o resto o fogo foi, né? Tocou fogo e tudo. Aí, o meu irmão, né? A minha família procurou o sindicato, o advogado do sindicato era justamente o advogado dos fazendeiros, na época, né? Eu esqueço até o nome dele, rapaz. O cara é famosíssimo, ele já morreu já há muito tempo, né? Mas o cara era famoso de tão ruim, né? Então o cara ganhou dinheiro dos fazendeiros, né? E era o advogado que ia defender. Não deu em nada, né? Então o sindicato, ele era um sindicato, né? Que nós chamava de pelego na época, né? Então para nós era importante derrubar o Bertoldo, né? Ali, né? Assim como para muita gente, né? Era importante, né? Então, como eu falei, né? Então foi essa experiência, para mim ela foi importante, vamos dizer assim, da minha formação, né? Então, é muito difícil eu falar hoje que eu sou um camponês, porque eu não vivo da terra, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu tenho, né, vamos dizer assim, essa relação, né? A minha formação, vamos dizer assim, ela é parte, né, desse processo aí, né? Então, quando eu venho para a cidade, né, a gente vai atuar no grupo de jovens, da igreja e tal. Né? É isso. Como é que é esse processo, né, de trabalho e alguma aproximação que o senhor tinha já com a igreja? Em que momento que o senhor chega nos movimentos sociais, ou se o senhor tem atuação nesse sentido? Como é que funcionou? Então, aí, bom, essa relação com os movimentos sociais, ela vai se dar, embora que eu era muito molecote, né? Mas a gente fazia vozes junto com esse movimento da oposição sindical em Conceição, porque nós fomos todo o apoio, né, pro gringo, né, ali naquela região, né. Já em Rio Maria, aí o meu envolvimento no grupo de jovens, eu resolvi ser padre. Então eu fui seminarista por um período. Aí foi quando fui para Conceição do Araguaia, eu fui então estudar no seminário. E aí eu fui fazendo eu tinha terminado a 7ª série, e eu entrei na 8ª série em Conceição do Araguaia, e aí foi bem legal, porque o padre conseguiu uma vaga para mim da Fundação Bradesco, que era uma escola muito boa, né? E aí eu estudei na Fundação Bradesco, fiz a 8ª série, e fiz o ensino, que a gente chamou de ensino médio, que era o segundo grau, né? Então eu fiz o segundo grau na Fundação Bradesco. Olha o nome da escola. Ministro Jávio Passarinho. Essa que era a escola, o nome da escola, né? Que idade você tinha nessa época? Eu estava com 20 anos. Né? Então, meus 20 anos, estava na 8ª série. Né? 8ª série? Acho que era. Bom, e de forma que eu fiz a 8ª série e o segundo grau, né? Aí eu fiz magistério, porque para ser padre eu entendia que o magistério era melhor, né? Para se lidar com as pessoas e tal. Então eu fiz o magistério, que lá você tinha 2 cursos, magistério e contabilidade, né? Tinha alguns seminaristas que fizeram contabilidade, eu não quis fazer magistério. Então, aí depois eu fui para Belém, porque era um seminário maior, então a gente ia fazer o curso filosófico, teológico em Belém. E no seminário lá em Belém era o Seminário São Gaspar, e que acolhia seminaristas de 6 dioceses. Por quê?
era uma diocese que tinha rachado com a arquidiocese de Belém, por causa da formação do seminarista. Então, esses bispos, né, que tinha uma certa relação com a teologia da libertação, eles entendiam que era preciso ter uma formação para os padres, formar padre para atuar na Amazônia, né? Então, diferentemente da formação da arquidiocese de Belém, que eram uns padres que não eram, vamos dizer assim, pé no chão e tal, né? E aí, o instituto que dava formação era o IPAR. Então, a gente morava nessa casa chamada São Gaspar, que era em torno de 40 seminaristas, né? Ali, e estudava no IPAR, que era bem pertinho, né? Ali da igreja da Catedral da Sé, ali em Belém. Mas então, aí eu fui para Belém, e aí eu não quis ficar em Belém. Eu falei, eu não vou ficar no seminário. Eu voltei. Quando eu volto, aí eu volto para a cidade de Rio Maria, porque aí meus pais já tinham vindo, nesse período que eu fiquei no seminário, meus pais vieram então para Rio Maria, venderam a terra que tinha lá e vieram para morar também em Rio Maria, porque também já outros irmãos já moravam lá. Quando eu saio do seminário, eu vou para Rio Maria, e eu então vou ficar com meus pais, fiquei com meus pais. E aí foi justamente no período que o padre Ricardo Rezende Figueira tinha saído da CPT, embora ligado à CPT, mas ele deixou de ser coordenador da CPT e vai ser vigário de Rio Maria. Então, eu foi nesse tempo, foi um tempo muito difícil, porque foram assassinados ali o Braz e o Ronan, né, que foram sequestrados, assassinados, e talvez foi um mês depois, os filhos do João Canuto também foram sequestrados e assassinados, né? E eu vivi tudo isso, né? Por quê? Porque no período que eu morei em Rio Maria, que antes de eu ir para o seminário, eu também conheci o João Canuto, né? E eu lembro que o João Canuto foi candidato a prefeito, né, de Rio Maria. Então, quando eu fui para Rio Maria, no finalzinho de 1982, quando o João Canuto foi candidato, né? Depois eu voltei para casa e tudo, mas né, fiquei em Rio Maria. Então, eu entregava santinho, né, do João Canuto, aquela coisa toda da campanha, né? E no assassinato do João Canuto eu morava lá. Então, assim, conheci, né, o João Canuto, os filhos do João Canuto, conheci Expedita, né, convivi muito com Expedita, né. Então, foi esse, vou dizer, o meu envolvimento, né, com os movimentos sociais se dá em razão da igreja, né. Aí, depois eu resolvi voltar para o seminário, então eu fui para Belém. Aí eu fiquei em 91, 92, quando foi em agosto de 93 eu saí do seminário. Aí eu volto de novo para Rio Maria. Mas assim, nesse período que eu fiquei em Rio Maria, né, que eu falei para você, isso em 1990, até o início de 91, então eu fui contratado pela paróquia, eu fui agente pastoral, né, na época. Aí eu gostava de tocar violão, a gente ia para as comunidades, né, eu ajudava muito o padre Ricardo ali, né, na questão da igreja. Depois eu volto para o seminário, depois eu saio, venho de novo para Rio Maria, aí eu fui trabalhar na diocese, né, que tinha um projeto que tinha um apoio de Misério, né, que é uma entidade ligada à igreja, mas que é alemã. E então eu trabalhei nesse projeto, né? Aí eu trabalhei na área urbana, né, ajudando a organizar associações de bairro, o movimento de bairro ali no Rio Maria. E aí eu tinha antes né, com o assassinato do Expedito, antes de eu voltar para o seminário, eu participei de todo o processo da criação de uma entidade chamada Comitê Rio Maria, que é chamada Associação Comitê Rio Maria, que era uma entidade de direitos humanos, que foi criada para ajudar na apuração dos crimes ali em Rio Maria, né? Então, quando eu volto, né, em final de 93, que eu venho para Rio Maria, eu passei também a atuar diretamente no Comitê Rio Maria, e depois eu fui até da direção do comitê, eu fui da diretoria do comitê, né? Então a gente tinha um papel, né, eu vou dizer assim, eu falo a gente, mais os tantos que tinham ali, né, no Comitê Rio Maria,
de ajudar a apurar os crimes que aconteceram ali, né? Tanto do Braz e do Ronan, né? Do Paulo e do Zé Canuto, né? Com os filhos do Canuto, e também do próprio João Canuto, do Expedito, né? E tal. Então a gente tinha essa relação ali com o sindicato, né? Tinha também o Sintep, né? Então era uma entidade né, que tinha participação de associações de bairros, sindicatos dos trabalhadores rurais, do sindicato dos professores, né? E né, o pessoal também da paróquia, né? Então, essa, vamos dizer assim, o meu envolvimento, né? Mas, então, como eu venho das comunidades do campo, né? Eu tinha trabalhado muitos anos na roça, né? Que continuei envolvido, né? Mesmo trabalhando especificamente na organização de bairro, mas eu tinha essa relação com, né? Com a apuração dos crimes, né? Com a violência do campo, né? Esse trabalho que o senhor fazia gerou algum tipo de desavença, de ameaça, alguma coisa nesse sentido? Como era a sua relação com o Estado, enfim, com outras lideranças? Isso gerou algum tipo de medo? Medo todo mundo tem, né? Quem vai ser? Tipo assim, eu não. Eu lembro uma vez só com um cara que bateu no meu ombro e me perguntou se eu não tinha medo de morrer, né? Que eu poderia morrer, né? Isso é verdade. Mas assim, eu nunca sofri ameaça, assim, diretamente, né? Então, tipo assim, o padre Ricardo, né? O Frei Henri, que sofria ameaça, o Pedito, que sofria ameaça o tempo todo, assim como o João Canuto sofreu ameaça. Eu nunca sofri ameaça nesse sentido. Mas a gente sempre andava com um pé atrás, porque quem é envolvido, né, com a luta, assim, né, você vive vamos dizer assim, é vulnerável a isso, né? Vamos pegar aqui os colegas, né, aqui da Comissão Pastoral da Terra, né? Assim como qualquer outro sindicalista, é vulnerável, né? Você pode sofrer alguma coisa em algum momento, né? Eu só passei medo uma vez, isso eu tive muito medo mesmo, né? Assim, entre os medos, né, que eu já sofri, teve uma vez que eu tive muito medo mesmo. Medo que a perna tremer, mesmo, assim. Por quê? A minha irmã, ela era casada e eu morava na casa dela, não era bem a casa dela, aquela casa dela era casa de tijolo e eu tinha um barraquinho de tábua e eu morava lá nesse quarto, né, que tinha um banheiro e eu morava lá. E eu trabalhava, então, nesse projeto da diocese, né? O escritório era dentro da casa paroquial do padre, que era o padre Ricardo na época. Não, então, lá tinha o escritório. Aí foi quando o Frei Henri também tinha um escritório lá. Então, tinha o escritório do Frei Henri, tinha o escritório que era do padre, né? Que era o pároco. E tinha um escritóriozinho, né? Que era desse projeto. Era eu e uma colega, né, que a gente trabalhava nesse projeto. Então, nós atuávamos no Comitê Rio Maria, né, ajudando na apuração dessa morte toda. O que acontece? A Fazenda Nazaré, que era do fazendeiro que mandou matar o Expedito, né, na apuração do crime, então se constatou que Jerônimo Alves de Amorim era o fazendeiro que tinha mandado contratar os pistoleiros que matou o Expedito, né? A fazenda dele estava ocupada na época, ocupada por poceiro, na época. O que acontece? Não vou falar o nome da pessoa, né? Não vou falar, mas assim, uma das pessoas que estavam dessa ocupação, ele era casado com uma jovem, filho de um senhor que era de uma comunidade lá em Rio Maria. Também não vou falar onde é, né? Mas, então, esse senhor, ele chegou na cidade, esse senhor pai dessa menina que era casada com esse rapaz, que ele era um dessa ocupação lá da fazenda do Jerônimo de Alves de Amorim. O que acontece? Ele veio nos procurar para ajudar a tirar a filha dele que estava escondida em Xinguara, né? Beleza. O que acontece? Acontece que esse rapaz, junto com a filha dele, indo de moto no trajeto entre Rio Maria e Xinguara, um carro alcançou e eles deram vários tiros.
Ele conseguiu jogar a moto num brejo lá com as taboas e ele conseguiu escapar com um tiro, baleado. A mulher não foi baleada, mas a mulher foi muito humilhada, né? Os caras botaram a sua botina, né, no pescoço, com a arma na cabeça. Então ela estava escondida com os filhos dela, né, em Xinguara. E o rapaz, ele fugiu, acabou indo se esconder na casa do sogro. O que o sogro veio? O sogro, que era ligado à igreja, né, com a comunidade, veio e nos procurou. Beleza. Quem é que vai, então, buscar ir lá para ajudar a resgatar a família? Foi eu e uma freira, no carro da paróquia. Aquele Toyotinha, né? Aquela picape Toyota. Então nós fomos à noite, tinha que ser à noite. Então nós fomos à noite, já não sei que hora, já era mais de 10 horas da noite. Conseguimos, fomos lá, junto com o pai dela, e resgatamos a mulher com as crianças. Trouxemos, colocamos na casa do padre, aqui em Rio Maria. O padre estava viajando, né? Então eu fiquei bem à vontade para ocupar a casa do padre. Então ali nós colocamos. E fomos buscar o baleado na comunidade. De forma que quando nós chegamos, né, com ele, já era aí mais de 3 horas da manhã. Aí fui lá, peguei a família, trouxe para a rodoviária porque eles iam embora. E o rapaz ficou escondido dentro do carro, porque aí eu também já troquei de carro, né? Porque eu tinha um Gol que o Frei Henri usava, nós trocamos, mesmo porque o Jeep estava com problema na embreagem. E o rapaz, ele ficou escondido dentro do carro e eu então cobri ele com um jornal, né? Tinha um jornal lá, eu levei o jornal lá da igreja. Ele ficou lá e a mulher lá de fora com as crianças. Comprei a passagem deles, tudo direitinho, né? Quando veio o carro, né, de Xinguara, eles pegaram o carro indo no sentido Goiás, né? Beleza. Então, tranquilo isso. O que acontece? Teve um dia, à noite, a casa de tábua, né, que tem as frestas, ali já mais de meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, eu escuto só andando, né? Quando eu olho, um cara com uma escopeta, andando devagarinho. Aí eu percebi, aí eu tremi tudo, né? Aí é o seguinte, se ele batesse o pé na porta, arrebentava, porque a tranca era sabe aquela chave grande assim, que tem um buracão, né? Então ela era lá, torcida. Claro, você bater ali, você arrebenta, né? Arrebenta a janela. E aí a minha ideia era ele arrebentar a porta e eu tentava sair por uma janela que tinha pegando a rua, né? Mas eu não sei se eu dava conta, né? Tremendo, né? Beleza. No outro dia eu chamei o meu cunhado e falei assim, olha, o vigilante aqui dessa cerâmica aqui estava rodando aqui com a arma. Ele falou assim, não, aqui não tem vigilante. Bom, aí que eu fiquei mais com medo, né? Beleza, o que acontece? Acontece que justamente na quinta-feira, isso nós fizemos isso, se não me engano, foi numa segunda ou na terça-feira. Numa quinta-feira, eu estou entrando muito em detalhe, né? Então, numa quinta-feira, o padre de Xinguara veio celebrar uma missa em Rio Maria. Quando ele volta para Xinguara, porque tinha um rapaz que era lá ligado à igreja que estava dirigindo o carro. Eles chegaram, colocaram o carro na garagem da casa da paroquial, o padre foi dormir, o rapaz foi para casa. O que acontece? Um carro pegou o rapaz, botou no bagageiro do carro, levou para uma casa e ó, torturou o cara, ameaçou, o que deu, né? E eles perguntavam o seguinte, foi você que é o segurança do padre, foi você que veio aqui, né? Em Xinguara no carro, tal, né? Então, tá aqui em tu, né? Porque não... Ou seja, quem é que tinha ido? Era eu e a freira. Entendeu? Só depois que eu vim perceber que o problema... Que aí sim, aí o cara foi lá, foi pra me matar, cara. Eu não tenho dúvida com relação a isso. O cara foi lá, entendeu? Que eram os pistoleiros da Fazenda Nazaré, eles foram lá pra me matar, né? Aí hoje assim, depois foi que caiu a ficha, né?
por causa dessa relação, né, com o cara lá que apanhou. Depois o rapaz depois foi embora, né, porque ele não conseguia viver mais em Xinguara, né. Então, em termos de falar assim, foi ameaçado? Eu nunca fui ameaçado. Mas assim, você já sofreu alguma pressão, né, de balançar as pernas? Sim, né? Essa é uma delas, né? Em razão de, quer dizer, a primeira vez que eu tô falando isso, né? Assim, né? Nunca já falei em algum lugar assim para pessoa mais ligada mesmo a gente, mas em entrevista, a primeira vez que eu tô falando, né? Então, às vezes eu nem gosto de falar porque às vezes as pessoas dizem, o cara quer se mostrar, né? Porque, né, não tem nada a ver, né? Então, mas assim, que eu passei medo, passei, né? Entendeu? E isso vai depois aparecer no processo. Por quê? Do caso do julgamento, do processo do Jerônimo de Amorim, né? Quer dizer, então, quer dizer, como é que o cara lá, os caras que pegaram o rapaz, né, que era o pistoleiro da fazenda, né, e claro que eles pegaram o rapaz e eles disseram que era da fazenda Nazaré. Quer dizer, como é que o cara sabia, né, quem é que foi lá? Claro, era eu, pô. Era eu e a freira, né? Se fosse, eram nós dois, né? Então, assim, em termos de ameaça, mas ameaçar mesmo não. Agora, os trabalhadores rurais, a liderança, eu não tenho dúvida, sempre foram ameaçados, né? É a gente que é envolvido, né? A gente não tem tanta o risco como a liderança tem. Não, isso não, né? De maneira alguma, né? Isso é bem tranquilo. Senhor Ayrton, bom, nesse contexto todo de atividades, tanto dentro da igreja, de movimentos, e por conta desses conflitos, a gente entende que parte disso se dá a partir dessas políticas, né, que foram criadas, que se falava em progresso, enfim, desenvolvimento da Amazônia. Então, conflitos agrários surgiram, né, e a igreja teve uma atuação positiva no sentido da defesa dos direitos humanos. Como é que o senhor avalia essa ideia, se isso era um diálogo entre vocês à época, sobre o desenvolvimento da Amazônia, sobre um projeto de progresso para essa região, e a gente está falando a partir da construção também da Transamazônica, da BR-63, se era um diálogo e se isso existiu, essa ideia de desenvolvimento, para quem existiu esse desenvolvimento, na sua percepção? A ideia de desenvolvimento, na época, ela existia na propaganda, né, do governo e na boca de muitos políticos e empresários, né? Isso existia, né? Mas para o trabalhador rural, essa ideia de desenvolvimento, nessa perspectiva, ela não existe, né? O que existe para os trabalhadores rurais, e assim também que a gente compreendia, é de se ter uma terra para a sua sobrevivência, né? Um trabalhador rural sem uma terra é a mesma coisa que um peixe fora da água, né? O trabalhador ele tem uma relação com a terra, não é para a sua sobrevivência, mas também uma sua satisfação enquanto pessoa, né? A terra para o trabalhador rural é que possibilita ele existir enquanto pessoa, né? Entendeu? Né? Dele se sentir como, inclusive como humano, vamos dizer assim, né? Então, você ter uma terra, aí eu inclusive eu falo isso na minha tese, né? Depois, né? Mas pegando inclusive o gancho, né, da experiência da minha família, mas também de tantas famílias que eu convivi, que eu conheço as histórias, né? Você ter uma terra para muitos trabalhadores, sobretudo migrantes que chegaram aqui na região, é essa possibilidade de ter uma liberdade. Ter uma liberdade não é você da marra, né, que você é preso, né? Não é nem pode ser também nesse sentido, mas a liberdade dessa possibilidade de você decidir a sua vida, né? Então, você ser um trabalhador rural, na época, ser um poceiro, vamos dizer assim, é essa possibilidade de você decidir sobre o seu destino. Você decide, chega dos outros decidir sobre você. Eu vou decidir a minha vida. Você ter uma terra é essa possibilidade de você dizer assim, eu posso. Entendeu? Eu posso decidir sobre mim mesmo, né? Eu vou decidir aonde é que eu vou, o que eu planto, aonde é que eu planto, o dia que eu vou pescar, o dia que eu vou rezar, o dia que eu vou jogar bola. Eu decido, eu não tenho um patrão para decidir no meu lugar, entendeu? Então você ter a terra, eu vejo assim, ela é também
no sentido da autonomia e dessa liberdade, de você se sentir como pessoa e poder decidir aquilo que muitas vezes você não é capaz de decidir na garra do patrão, entendeu? Então, é assim que eu vejo, né? Então, nesse sentido, essa visão do desenvolvimento do progresso, ela é outra coisa, né? Nesse sentido, né? Agora, que é verdade que você tem uma migração para essa região que vem em razão desse discurso, eu não tenho dúvida, né? Qual a importância, na sua avaliação, da presença desses migrantes na região? Então, você tem, vamos dizer assim, poderíamos falar hoje duas coisas, né? Um que é ruim, né? É que isso vai impactar sobre os povos que aqui já existiam, né? Os povos indígenas. Se você pegar, né, toda essa região que nós chamamos de sul e sudeste do Pará, é uma região muito rica, né? De uma floresta com muitas frutas, muito tipo de árvore, né? Tanto é que se falam que, né, já tem pesquisa por aí que os castanhais foram plantados pelos indígenas, né? Foram os povos indígenas que fizeram isso, né? Quer dizer, a castanha, você tem uma castanheira, ela necessita de uma intervenção, né? Inclusive humana, né? Muitas vezes, né? Então você tem N povos indígenas. Então a chegada desses migrantes vão impactar sobre os povos indígenas. Vamos pegar ali naquela região de Conceição, né? O que foi, não é? O que foi chamado Caiapó, mas para os Caiapó, eles não são Caiapó. O Caiapó é quem é ele hoje. Naquele tempo era o outro, né? Outro povo ali, né? Que vai meio que vão ser dizimados ali, inclusive com a presença da igreja ali, né? Então você tem um lado ruim, né? Que você tem povos que foram dizimados, né? Vamos pegar aqui os antepassados do Xicrim. Não existem mais, né? Eu não sei pronunciar, os Porecru, né, por exemplo, não existem, né? Você tem um Xicrim, mas você tem outra, né? Cadê? Né? Então você tem povos que não foram eliminados. Então essa é o ruim, né? O bom é que muita gente que chegou nessa região, ela teve possibilidade de melhorar a qualidade de vida. Eu vou falar, a minha família mesmo é uma delas. Eu acho que se nós tivéssemos continuado, né, para lá, talvez, não sei, né? Eu fico pensando, mas eu acho difícil, né? A melhorar a qualidade de vida nossa, ela se deu em razão da nossa chegada aqui. E uma delas foi a terra, né? Assim como milhares de famílias, né? Então, esse é um lado bom, né? Vamos dizer assim, né? Que muita gente conseguiu sobreviver, né? Quer dizer, ter pelo menos comida, né? Isso não tenho dúvida com relação a isso, né? E para essa noção de desenvolvimento da Amazônia, né? Pensando tanto no aspecto positivo quanto negativo dos migrantes, né? Desse processo de migração, mas considerando o processo de desenvolvimento, né? Essa política do governo para a Amazônia. Bom, nós temos desde o início da década de 60, quer dizer, isso é anterior ao golpe militar, né? Tem muita gente que acha que isso é só com um golpe militar para cá, que não é, né? Por exemplo, se a gente pegar ali naquela região ali de Santana do Araguaia e Conceição, você vai ver que vão ser construídos grandes propriedades ali no início dos anos 60, 61, 62, 63. E são famílias ricas que vêm de Minas, de São Paulo, do Paraná, que vão adquirir terras ali, naquela região, né? Eles vêm com esse discurso do desenvolvimento, né? Se você olhar, por exemplo, a fala da família, né, do grupo Coaguilhata, né? Eles vão falar, né? Nós somos pioneiros, nós viemos para desenvolver o Pará, né? Assim como muitos outros fazendeiros, não é assim? Então havia isso, né? E sobretudo porque vai se intensificar, não é que não inicia no período da ditadura militar, mas ela intensifica os sentidos fiscais. Aí essa galera vão pegar grana. Quer dizer, muitas dessas propriedades, né, que tem esses títulos, no período da ditadura militar, esses títulos vão se tornar empresas. Porque a empresa era uma coisa muito fácil, é só ir lá no cartório e você mudar lá no cartório que aquela tua fazenda ali vai ser uma empresa. Porque a empresa, conforme o Estatuto da Terra, ela pode... É aí onde está o desenvolvimento. Inclusive vão receber recursos. Mas tem uma outra questão. A empresa rural, ela estava isenta de ser desapropriada para a reforma agrária.
Então, pô, isso era mão cheia para os caras, meu. Né? Então, esse desenvolvimento, ela tem uma, que é, né, os projetos agropecuários, sobretudo financiado com os incentivos fiscais. Isso não tem um dúvida. O outro são projetos de infraestrutura, né? Uma delas é a Transamazônica, né? Construção de estradas, né? Então a construção de estrada está ligado ao chamado desenvolvimento. Tanto é que na visão, né, do Garrastazu Médici, né? Que eu não sei se isso foi sacanagem dele ou não, ou assim se ele pensava, né? Eu não vou entrar aqui, né? Quem sou eu para entrar nessa questão? Mas o discurso do Garrastazu Médici era justamente com a construção da Transamazônica de ocupar os espaços vazios, chamado. Por quê? Porque precisava desenvolver o Pará, né? Então, aí eu tô falando de duas coisas. Um são os projetos agropecuários. Vou dar um exemplo. Qual era o nome que se tinha na placa lá da Fazenda Rio Vermelho do Roque Coagulato? Desenvolvendo o sul do Pará na Pato do Boi. É assim que está dito. Mas isso é tanto em outras fazendas. Essa visão de desenvolver o sul do Pará na Pato do Boi. Né? Qual era a perspectiva do governo federal na época? Era o desenvolvimento pautado na grande propriedade, sobretudo para criar boi. Era isso. Tanto é que os caras enxurraram de dinheiro. Figuras que não tinham tradição nenhuma em ter fazenda vão ter fazenda. Bradesco vai ter fazenda. Bambeirento vai ter fazenda. Volkswagen vai ter fazenda. Entendeu? Tanto outro, né? Incol, Maná. Maná. Uma empresa que produz veneno, né? Fertilizante de veneno, vai ter fazenda em Santana do Araguaia. Quer dizer, então é essa visão. São muita grana que os caras investem nesse discurso do desenvolvimento, né? Entendeu? Mas eu acho interessante é que os trabalhadores vão virar isso de ponta cabeça. Isso muda, né? Então você tem, né, para os trabalhadores que não, embora que chegue na região a partir desse discurso de desenvolvimento, mas ele não entrar em desenvolvimento, ele vai ter outra perspectiva, né? Porque aí tu tem a política de desenvolvimento, mas pela colonização voltada para o incentivo, né, ao pequeno agricultor, aos camponeses, e também aos grandes empresários, né? E como que se dá aí a convivência dessas duas categorias, dessas duas classes, pensando ainda essa política, né? Na realidade não tinha incentivo para camponês nenhum, né? O que nós vamos ter é o discurso e alguma experiência da colonização na Transamazônica. Aí sim, aí você vai ter uma política do governo federal voltado para o camponês, o pequeno. Isso é verdade, né? Aí qual era a ideia? Né? Que você tem a terra, né? O INCRA vai lá, faz um hectare de roça, faz uma casa e vai ter, essa família poderá ter acesso a crédito, não é isso? Isso é verdade. Mas, de uma forma geral, a política do governo federal, mesmo anterior à ditadura militar e, sobretudo, no período da ditadura militar, a política não era para o pequeno, era para o grande. Né? Tanto é que por que se cria a Sudã? A Sudã não foi criada para atender trabalhador rural. Né? A Sudã foi criada para atender o grande. Né? Agora, o INCRA, sim, na minha visão, o INCRA ele foi criado sobretudo em razão da colonização na Transamazônica. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Quer dizer, o que o governo faz para pensar a experiência do INCRA foi a colonização da Transamazônica. Entendeu? E essa foi uma das primeiras experiências do INCRA. Né? Tá. E assim, nesse período de colonização já estava atuando já no movimento da igreja, né, inicial, né, mas também a partir das tuas pesquisas posteriores, da tua vivência, né, como é que você percebe esse processo na Transamazônica? Na Transamazônica. Né? Um pouco sobre isso. Okay. E como é hoje para o senhor ser um professor nesse entorno da Transamazônica? O senhor pode contar um pouco da sua trajetória acadêmica e dos desafios? Não, ok, então eu tive a oportunidade de estudar, né? Diferente dos outros meus irmãos, eu
eu não tenho dúvida que a igreja ela foi importante para mim, porque o seminário me deu uma formação, né? Aí, então foi importante eu conseguir estudar, né? Da minha família que nós somos 15, e aí até um tempo atrás nós éramos 11 vivos, porque alguns morreram ainda muito pequenos, né? Hoje nós somos 10, dos 10 que estão vivos, nós somos 3, somos 3 que tem curso superior, né? O único que tem mestrado e doutorado sou eu, né? Então, assim como milhares de famílias do Brasil, né, que vai funilando assim, né? Então, bem, depois eu posso até falar um pouco mais da que é essa minha experiência como professor aqui nessa região, né? Que é um desafio que a gente enfrenta também, né? Bom, quando eu vou desenvolver minhas pesquisas, desde da minha graduação, o envolvimento da minha pesquisa é voltado para conflito de terra e violência no campo, né? Então, no mestrado eu vou trabalhar com conflito de terra lá no sul do Pará, né? Floresta do Araguaia, mas a minha tese de doutorado eu tento juntar um pouco isso, né? E vou tentar fazer uma reflexão um pouco mais macro. O que eu me interessei na minha pesquisa de doutorado, a Transamazônica, a estrada da Transamazônica, mas também a colonização em razão da migração, porque eu queria compreender esse processo da migração, né? Aí eu já falei que a minha família, nossa chegada, tem também um reflexo da Transamazônica, aí, sobretudo da colonização aí, né? Embora muito longe, mas ela tem aí. Então eu queria compreender esse fenômeno, né? Esse processo todo da migração para essa região. Então, para mim compreender esse processo da migração, para mim era importante entender, né, a estrada em si, o projeto, mas também a colonização para a migração. O que eu vou, então, encontrar, né, com essa minha pesquisa sobre a Transamazônica e a colonização? A primeira coisa que eu encontrei foi que aquilo que alguns autores, né, discutem, que a colonização, que é chamado o Programas Integrados de Colonização, que é o PIC, né? Então você vai ter um PIC aqui entre Marabá, né? Aqui pegando do Rio, aqui entre do outro lado do Tocantins, né? Desculpa, não é isso aqui. O PIC entre Marabá e Altamira, um outro PIC entre Altamira e Itaituba e outro PIC depois de Itaituba, né? Então você vai ter 3 piques: pique Marabá, pique Altamira e pique Itaituba. Isso é o discurso do governo federal, que alguns autores apreenderam, mas sem de fato verificar. O que eu vejo é assim, sem verificar na prática que se dá isso. Quer dizer, como é que se vai dar um programa integrado de colonização que é um pique entre Marabá e Altamira? Quando a gente foi verificar, eu fui perceber que, de fato, na prática, o pique se deu aonde? Num trecho no município de Itupiranga, que é uma área de terra devoluta, né? Ele aqui, pouco depois de Marabá, aqui logo depois do Rio Vermelho, né? Ali, do Garapé Vermelho, e ela não chega nem onde é hoje o novo repartimento. Então você tem esse trecho. Qual é o outro trecho? Os caras pularam para cá. Para onde? Para São João do Araguaia. Aí que eu fui perceber, entre a tramóia, né? Vamos dizer assim, né? O que é? Então você tem o pique aqui. Né? O pique não é entre Marabá e Altamira? Então, é verdade, começaram ali, né? A área de terra devoluta. Verdade. Né? Então, mas por que eles fizeram para cá? Né? Aí, aonde eu vou descobrir que a razão é para pegar quem é que estava ali no meio dos poceiros. Porque ali em São João do Araguaia é a região de poceiro antigo. A colonização, ela se deu, aqui no Pique Marabá, ela se deu diferente da colonização lá em Altamira. Em Altamira, eu não lembro o número do decreto, o governo federal ele desapropriou uma área lá. Entendeu? Ele abaixou um decreto e diz, sei lá, não lembro bem, 64 mil, 65 mil hectares. Isso aqui vai ser para colonização.
Para cá ela não fez isso. Ela se dá na área de terra devoluta e muitas delas ocupadas por poceiro. Me diga uma coisa, entrou na área da colonização a área de fazendeiro? Qual foi? Qual foi a área de fazendeiro que o governo foi lá e disse assim, ó, aqui vai ser a colonização, nós vai desapropriar a tua área ou vamos requerer essa área que você está ocupando, que é a área pública. Foi feito isso? Não foi feito. Entendeu? Então, qual foi a lógica? Aí se você pega aqui Itupiranga e você pega Altamira, o INCRA fez uma casa. Aqui mesmo ainda tem ainda, né? Alguns você encontra ainda, eu tenho até foto aqui, né? Casa que tem a plaquinha lá, INCRA, né? Então você tem uma casinha de madeira, né? Você tinha um hectare de roça, não sei o quê. Aqui em São João foi feito isso? Nada disso. O único interesse, do meu ponto de vista, era pegar os militantes, os jovens militantes do PCdoB que estavam morando junto com os poceiros, que eram também poceiros ali, vivendo. Tanto é que eles conferiam documento por documento, entendeu? Essa foi a razão, né? Tanto é que o Curió, o que o Curió quis fazer? Ele queria implantar uma agrovila, né? E que tentou mudar, tirar todo mundo que é hoje de Brejo Grande, tirar de Brejo Grande, né? Aí o Mano diz assim, as famílias se agarraram no santo que tinha lá, né? Que tinha um cruzeiro, e se seguraram na igreja, né? No santo lá, e que se a gente não sai, porque o santo é daqui. Né? E o Curió se lascou, vamos dizer, né? Dizer assim, né? Não existe, não tem nem vestígio onde era para ser essa agrovila ali. Eu, pelo menos, não consegui identificar, né? Então essa é a questão da colonização, né? Então, quer dizer, quando eu vou fazer a pesquisa, eu vou perceber isso, né? Que vou dizer, primeiro, você tem, de fato, um discurso governamental, né? De ter que aparecer internamente ao país, mas também para fora, que é uma grande obra que ele está construindo, isso é verdade. E essa outra, né, da colonização, né, de pequenos, né, de camponeses aí. Agora, é muito interessante o discurso que o Garrastazu Médici fez em outubro de 1970, numa reunião da Sudã em Manaus. É muito interessante aquele discurso, não sei se vocês já viram ele. Mas é muito interessante, porque é nesse discurso que vai aparecer a frase famosa, né, que ele vai dizer assim, nós precisamos resolver dois problemas. O primeiro problema é de homens sem terra no Nordeste para uma terra sem homem na Amazônia. Então ele diz, os dois problemas nós temos que resolver. Né? Ele vai, na reunião com a Sudã, com os empresários que tinham ali, que tinham interesse, ele vai fazer esse discurso. Mas muito interessante, diz o seguinte, não vamos fazer a colonização, porque é a área da Sudã, e nós precisamos desenvolver os projetos agropecuários e também de jazido de minério que você tem na região. Aí você tem aqui alguma coisa, veja bem. Uma é criar polo de mão de obra para os projetos aqui da região. Então você traz pobres do Nordeste, né? Sobretudo, é claro que vem gente de outras regiões, mas você cria um polo de mão de obra para atender esses grandes proprietários aqui da região. Esse é um. 2. Você cria um polo fornecedor de matéria-prima para o Centro-Sul. Terceiro, você cria um polo consumidor de matéria-prima que vem do Sul. É isso. Você fazendo isso, está de bom tamanho, né? Na visão dos caras lá, né? Mas assim, veja bem, tanto é que com o fim da guerrilha do Araguaia, o INCRA tirou o seu povo de campo. Acabou. O que o INCRA fez na colonização aqui? O INCRA fez alguma coisa no Pique Marabá depois que terminou a guerrilha do Araguaia? Fez? Fez, cara. Qual foi? Então, para mim, o Pique Marabá está ligado diretamente à guerrilha do Araguaia. Tanto é que quando matou todo mundo, o INCRA vai fazer outra coisa, que é a discriminação de terras públicas, de terra privada,
para os grandes proprietários de terra aqui da região. O que foi o conflito o conflito desperdido? Gente, de 76. Foi isso. O que o INCRA estava fazendo? O INCRA estava fazendo a discriminação das terras. Porque as empresas estavam pedindo. É isso que o INCRA estava fazendo. O que o INCRA fez a partir de 1974? Discriminação de terra. Tanto é que o INCRA vai abrir um escritório em São Geraldo do Araguaia. Né? Aí, claro que aí você tem um exército ali que vai ajudar e não sei o quê, né? Então, é isso, né? Na outra pergunta que você fez, né? Como é que eu vejo como pesquisador? É um desafio grande para a gente. Eu sou historiador, né, e acabo trabalhando com o tempo presente, né? Então hoje se fala, né, de história do tempo presente, né, que é uma corrente aí, né, do campo da história, né? A história do tempo presente. O desafio nosso é desenvolver pesquisa na medida que as coisas acontecem. Você tem um lado bom? Tem um lado bom, né? E eu fico feliz porque eu estou vendo muita coisa e a gente vai, né, analisando essas coisas aí. Isso é verdade. Mas uma delas é o risco que às vezes você corre. Né? Um deles é você não fazer apologia para aquilo que você acredita junto com os movimentos sociais. Então você tem que fazer esse afastamento, não é, para desenvolver a sua pesquisa. Então você tem que ter essa, né, que é normal isso na academia, né, para todo mundo. Então, quer dizer, como é que você se fica diariamente sendo vigilante com relação a isso? O segundo é o risco que você corre dependendo daquilo que você fala, daquilo que você escreve, né? Às vezes você escreve, você fala, às vezes eu sou convidado para dar palestra, né? Um dia eu fui convidado para fazer uma fala do pessoal da Universidade Federal Paulista, né? E aí daqui a pouco eles começaram a perguntar umas coisas que eu falei, não, aí... Até eu falei uma coisa depois, eu falei assim, eu não deveria ter falado, né? Porque eles estavam gravando. Aí depois pararam de gravar, aí eu fiquei mais tranquilo, né? Mas assim, então às vezes você fala, né? Pensa que não, você está falando, dando o nome dos bois, né? Não é assim? Né? E aí é um risco que a gente... né, corre para quem... entendeu? Né? Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Quer dizer, ele é um desafio que a gente tem. Né? Mas é muito bom. O nome do projeto 50 mais 50, ele é exatamente por conta dessa reflexão que a gente faz dos 50 anos da construção da Transamazônica e por conta de todos esses impactos, enfim, positivos ou negativos que a estrada possa ter trazido, enfim, para essa região, e essa reflexão sobre o entorno, como se deu essa socialização entre os povos, e os outros 50, de 50 mais 50, é exatamente a nossa perspectiva de futuro, né? O que é que a gente espera, não efetivamente só, se é que a gente pode se distanciar de ser professor, no seu caso, né? Da sua atuação, o que é que o senhor, como um homem, como um ser humano, enfim, pensa que possa vir a ser esses próximos 50 anos? O senhor acredita que pode haver novas lideranças? De que campo a gente pode, entre aspas, salvar a Amazônia, salvar essas populações? É o Estado que vai ter essa responsabilidade? São as pessoas que devem se mobilizar? É o movimento social? Como é que o senhor avalia que devem ser esses próximos 50 anos? Sei não. Não, assim, a primeira coisa, eu estava lembrando aqui, porque às vezes as pessoas falam, né, que a Transamazônica foi um fracasso, né? Mas ela foi um fracasso para quem? Né? E na perspectiva de quem? Tipo assim, falar que a colonização não deu certo, ela não deu certo na perspectiva de quem? Do mesmo jeito a própria estrada, né? Ela é um fracasso para quem, né? Por quê? Que para o governo federal na época, né, e os burocratas, né, na época do governo, eles estavam muito certos com relação ao que eles queriam. Né? Então, assim, tanto é que um certo período o governo federal até parou de fazer a propaganda, porque estava gente, deixa vir, já estão vindo por sua própria conta, né?
É isso que a gente quer. Então, assim, tanto é que a migração ela aumentou muito, né, com a construção das estradas aqui na região. A Mata Transamazônica é uma delas, né? Então, se a gente pensar, né, que não deu certo para quem, né? Para o governo deu certo, né? É o que eu acho. Tanto é que os seus objetivos foram alcançados, né? Na perspectiva de quem, dos pobres que chegaram, né? Por um lado, você vai ter um fracasso, né? Vai ter muitas dificuldades, isso é verdade, mas também tem muita gente que incorporou isso, né? Porque foi em razão da Transamazônica que as pessoas conseguiram melhorar a sua qualidade de vida, né? Conseguiram, né, se estabelecer, né? Constituir, né, amizades, né, casamentos, né, constituir, né, seus pequenos negócios, né? Então você tem um lado e um outro, né? Você tem uma coisa, para alguns foi ruim, mas para outros não foram tão ruins assim, né? Agora, na perspectiva do governo, que era, entre aspas, de ocupação desse chamado espaço vazio, né, isso eu acredito que ele conseguiu muito bem isso, né? Agora, pensar daqui por 50 anos, né? Bom, eu já vivi, né, meus metade do século, né? Quer dizer, daqui mais 50 anos, né, eu vou completar um século, né? Então eu espero que até lá, daqui 100 anos eu esteja firme e forte, né? Na brincadeira, né? Mas assim, nós temos N problemas, né? Nós temos problemas com uma população que ainda continua chegando, né? Você sabe que essa aqui é uma região que ainda atrai muita gente, né? São muitos pobres que chegam, né, para melhorar a sua qualidade de vida, né? Aí eu não é nem perspectiva, eu posso talvez colocar como um sonho, né? O meu sonho é que as pessoas mais pobres pudessem, né, sobretudo, né, ter como sobreviver, né? Ter escola, ter educação, né? Ter uma educação de qualidade, ter comida, né? Poder ter uma vida, né, boa, né? Uma vida boa para todo mundo. E essa esperança que os movimentos sociais possam se reorganizar, né? Porque, querendo ou não, né, isso na fala de tantas lideranças e de gente que não é liderança, né, que né, fala que meio que tem uma crise. É claro que se pensar em crise, né, se você olhar, né, o que se escreveram na década de 80, se falava já da crise dos movimentos sociais, né? Na década de 70, crise. 80 tem crise, 90 tem crise, coisa continua crise, né? Mas assim, dessa esperança dos movimentos sociais, né, se reorganizarem para enfrentar os problemas que a gente está vivendo hoje, né? Porque realmente nós estamos numa situação terrível, né, com esse governo que está aí, né? Então eu espero que a gente consiga se organizar, os movimentos passem a ter força, né, para superar, né, esses problemas aí, né? Quer dizer, eu estava olhando, né? Todo dia você olha, né? O que tem de estupro, né, cara? Ultimamente, né? Engraçado, até de figuras, né, ligado a, né, artista também, até parece, né? Fica impressionante, né? Quer dizer, aumentou o estupro, aumentou o número de assassinatos. Se você pegar o que a polícia tem matado nos últimos anos, são pretos. 80%, né? Se não me engano, foi isso que eu vi outro dia no jornal, né? 80% do que a polícia matou no Rio de Janeiro são pretos, pobres, né? Quer dizer, a impressão que tem é que aumentou os assassinatos, sobretudo assassinato de mulheres, estupro, né? Olha aí o que está sendo prometido para as terras indígenas. Se você pegar a pauta, cara, a negociação do governo federal com o Congresso Nacional, você dá vontade de chorar. O que está lá é o marco temporal, é o garimpo, né? Mineração nas terras indígenas, não sei mais o que. Você está entendendo? Enquanto que a reforma agrária está aí. Desde 2016 que o governo não assenta uma família. Desde 2016. O último assentamento que foi criado aqui na região foi aqui o PDS Porto Seguro e o Três Ilhas ali, que nunca ninguém foi assentado até hoje. Isso em 2016 no governo do Dilma. Acabou.
Quem foi? Cadê o assentamento? Né, nós temos aí, né, segundo os dados da CPT, mais de 5 mil famílias acampadas aqui na região. Né? Quer dizer, então, para onde é que a gente vai? Né? Então, a gente espera que essas coisas sejam revestidas. Né? É um sonho, né? Vamos dizer assim, né? É um sonho, né? Todo mundo tenha uma vida melhor, né? É isso. Não sei se... Nossa, Ayrton, a gente agradece em nome do Projeto 50 mais 50, sua participação, sua entrevista. Muito obrigado. Valeu. Não sei se contribuir, porque falar muito eu falei, né? Agora...